Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule o valor da expressão 4 raiz quadrada de 3 seno x menos 2 que multiplica cosseno x sobre cosseno x mais raiz quadrada de 12 seno x com o x valendo 120 graus. Num primeiro momento, iremos realizar a substituição de x por 120. Fazendo isso então, 4 raiz quadrada de 3 vezes seno de x, que sabemos ser 120 graus, menos 2 que multiplica cosseno x, ou seja, cosseno de 120 graus, sobre, aí nós vamos ter no denominador o cosseno de x, ou cosseno de 120 graus, mais raiz quadrada de 12 vezes seno x, ou seja, seno de 120 graus. Vamos também lembrar de algumas relações trigonométricas em relação ao ciclo trigonométrico. Vamos começar então com o ciclo. Se nós considerarmos aqui uma circunferência com o plano cartesiano, em que a origem dos dois confundem-se, nós teremos o que vamos chamar de círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico. E aí, marcando os 120 graus aproximadamente, vamos ver que este ângulo seria algo desta natureza. Pois bem, nós temos aqui então 120 graus. Ora, para podermos trabalhar aqui com 120 graus, vamos ver qual é a equivalência que pode ser estabelecida no primeiro quadrante. Para que isto ocorra ou possa ocorrer, nós espelhamos esta medida que estamos vendo no segundo quadrante, lembrando que nós dividimos a circunferência trigonométrica ou círculo trigonométrico em 4 quadrantes, no sentido anti-horário. E no primeiro quadrante, então, nós vamos ter esta equivalência aqui. E esta equivalência é medida através deste ângulo alfa, que pode ser determinado justamente pela diferença de 180 graus e 120 graus. Então, se fizermos 180 graus menos 120 graus, nós teremos então 60 graus, que é esta abertura aqui, e que gerará a equivalência no primeiro quadrante para o arco de 120 graus. Agora, nós temos que levar em conta também seno e cosseno, como eles são encarados ou observados nesse ciclo. Vamos gerar aqui, então, algo que nos possa referenciar ou dar base para o seno e para o cosseno. Bem, então, no primeiro caso é o seno, no segundo caso é o cosseno. Se nós destacarmos aqui os 120 graus, vamos perceber o seguinte: o seno ele é medido no eixo y e o cosseno é medido no eixo x. Precisamos lembrar que do eixo x acima, nós vamos ter aqui um valor de y ou um eixo y com valores positivos. Logo, o seno no primeiro e no segundo quadrantes, como são medidos no eixo y, eles serão positivos. Se estivéssemos falando do terceiro e quarto quadrantes, então o nosso seno aqui assumiria o mesmo valor de y, ou seja, negativo e negativo. Já o cosseno, ele é medido no eixo x, como estamos falando aqui de 120 graus, que está no segundo quadrante. Então, podemos perceber que do eixo y para a esquerda, seu valor será negativo. Já no primeiro quadrante, na equivalência, ele seria positivo. No terceiro quadrante, negativo de igual forma. E já no último quadrante, ou seja, no quarto quadrante, nós teríamos um cosseno positivo. Como nós estamos trabalhando com 120 graus, que é o ângulo original, então o cosseno é negativo neste quadrante e o seno é positivo. Então, destacamos essa informação. Podemos já reescrever a expressão levando em conta esses detalhes. Então, nós temos 4 raiz quadrada de 3, que repetimos, e o seno de 120. Bom, 120 para seno é positivo. Já observamos isto. Logo, nós vamos ter, então, mais o seno de, na equivalência, 60 graus.
menos 2 que multiplica. Já o cosseno no segundo quadrante será negativo. Então, menos o cosseno de 120 equivalente, ou a equivalência de 120 ao primeiro quadrante, será 60 graus. Logo, podemos dizer que o cosseno de 120 será menos o cosseno de 60 graus. Dividido por, a mesma ideia vale no denominador. Nós temos cosseno de 120 graus, cuja equivalência será menos cosseno de 60 graus. Levando em conta, sempre precisamos lembrar dos quadrantes, ou os quadrantes. E mais a raiz quadrada de 12, que multiplica seno no segundo quadrante é positivo. Então, mais o seno de 120 na equivalência é 60 graus. Agora é só nós realizarmos os cálculos. E vamos recordar também que existe uma tabela de ângulos notáveis, que normalmente utilizamos em situações similares a estas. Então, vamos só recordá-la aqui. E nós teremos, então, a separação para seno, cosseno e tangente, com 30, 45 graus e 60 graus. Então, seno, cosseno e tangente. Nós escrevemos na tabela, então, 1, 2 e 3, 3, 2 e 1, calculando-se a raiz de cada um destes números previamente estabelecidos. Dividimos todos os números por 2 e, na sequência, nós vamos escrever para a tangente 3, 1, 3, com a raiz quadrada em todos os números, somente o primeiro dividido por 3. Estamos falando de 60 graus, seno e cosseno. Então, vamos lá. Nós temos 4 raiz quadrada de 3 que multiplica. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Menos 2 vezes menos cosseno gerará mais 2 que multiplica. E o cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Tudo dividido por. Menos cosseno de 60 é menos, lembrando, cosseno 60, 1 sobre 2. E mais raiz quadrada de 12, que multiplicará o seno de 60, que já vimos que é raiz de 3 sobre 2. Na sequência, continuaremos com as simplificações. Pois bem, nós vamos ter então raiz de 3 vezes raiz de 3 será raiz quadrada de 3 ao quadrado, ou seja, simplesmente 4 vezes 3 sobre 2. Mais dividimos 2 por 2, gerando 1 como resultado. Sobre, menos 1 meio vamos preservar, e mais, raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 3 gerará raiz quadrada de 36 sobre 2. Continuando então, vamos ver o que nós vamos encontrar como consequência dos cálculos que já fizemos. Aqui nós temos 4 vezes 3 é 12. Dividido por 2 gerará o número 6, mais o número 1 sobre... E nós vamos ter no denominador 1 meio negativo e mais a raiz quadrada de 36, que será 6 sobre 2. Na sequência, então, nós faremos aqui 6 mais 1, 7, sobre... Nós temos denominadores iguais no denominador das duas frações. Preservamos esse número 2 e realizamos a operação entre o menos 1 e mais o número 6. Na sequência, vamos ter 7 sobre menos 1 mais 6, 5 meios. Como nós temos a divisão de duas frações, 7 sobre 1 sobre 5 sobre 2, preservamos a fração do denominador, do numerador 7 sobre 1 e multiplicamos pelo inverso do denominador, ou seja, 2/5, gerando o resultado que será já ao final, 2 vezes 7, 14, 5 vezes 1, 5. Portanto, toda expressão original com o x valendo 120 gerará o resultado 14/5. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom,
Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!